Eu não sei vocês, mas eu já tô completamente envolvido pelo clima de Copa do Mundo. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Estão sentindo esse climinha de Copa do Mundo chegando? Hoje é dia 1º de junho, faltam 10 dias para a abertura da Copa do Mundo e o amistoso de ontem do Brasil contra o Panamá deixou todo mundo já naquele clima gostoso de Copa do Mundo. O Brasil ganhou do Panamá por 6-2, um placar bastante elástico, mas nós tivemos praticamente dois jogos diferentes dentro do mesmo jogo. É sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo. Quero falar sobre o time do primeiro tempo, o time do segundo tempo, mudanças que o Ancelotti de repente pode considerar fazer no sistema tático da equipe brasileira. De qualquer forma, a vitória por 6-2 deixa um gosto muito bom na boca do torcedor e deixa com que o Brasil viaje leve para os Estados Unidos para começar a se concentrar para a Copa do Mundo. A gente ainda tem mais um amistoso contra o Egito, antes da estreia no dia 13 de junho contra Marrocos. Antes de começar o vídeo de hoje, vou deixar já todos os recados de sempre. Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas que gostam de futebol e, se possível, aperte o botão de hype para que o YouTube entenda que meu trabalho é relevante e compartilhe ele com outras audiências. Se você ainda não me segue nas demais redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. É só você clicar, você vai cair direto nos meus perfis em outras redes e aí apertar para seguir por lá também. Então vamos lá. O Brasil ganhou por 6-2 do Panamá ontem lá no Maracanã. Foi um jogo muito bom para ser um amistoso antes de viajar para os Estados Unidos. Acho que deixou uma impressão boa, deixou algumas preocupações também, coisas que a gente vai falar aqui no vídeo, mas no geral, se o Brasil não tivesse ganho seria muito pior. Então assim, o pessoal fala, é só o Panamá. Sim, é o que tinha, o Brasil fez o que tinha que fazer, que era golear um time como o Panamá. Mas eu acho que tem algumas questões que a gente tem que olhar aí com um pouquinho mais de atenção, porque eu acho que o time ainda não está fechado para a Copa, eu acho que está muito perto disso, mas eu acho que o jogo de ontem pode ter plantado, de repente, algumas dúvidas diferentes na cabeça do Ancelotti. O Brasil começou o jogo com o time que eu acho que é titular para o Ancelotti, com exceção do miolo da zaga, já que Marquinhos e Gabriel Magalhães tinham jogado no sábado na final da Champions League e obviamente não jogaram, eles só vão se juntar à delegação brasileira lá nos Estados Unidos, juntamente com Gabriel Martinelli, que também é atacante do Arsenal. O Brasil então começou com Alisson, Wesley na lateral direita, o miolo de zaga foi com Bremer e Léo Pereira, na lateral esquerda, Alexandro. O meio de campo, os dois volantes que a gente está acostumado, Casemiro e Bruno Guimarães, e na frente aquele quarteto com o Luiz Henrique na vaga que seria do Estevão, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. O Brasil no primeiro tempo começou logo de cara abrindo o placar com o Vini Júnior que fez um primeiro tempo excelente. O pessoal reclama que ele não é protagonista na seleção. Ontem no primeiro tempo eu acho que ele foi o jogador que a gente espera que ele seja, que a gente acha que ele tem condições de ser. Ele procurou o jogo o tempo todo, deu assistência também para o segundo gol do Casemiro, né? Então acho que ele fez um primeiro tempo muito bom e a partida dele, ele só jogou 45 minutos, foi muito animadora nesse sentido. Mas o Brasil abriu o placar logo cedo e a expectativa, acho que de todo mundo, era que o Brasil fosse tratorizar de cara o Panamá e não foi bem isso que aconteceu. O Panamá conseguiu equilibrar as ações, começou a criar oportunidades e aí numa falta de fora da área, a bola desviou na barreira, pegou o Alisson completamente no contrapé. Na hora do jogo, eu achei até que poderia abrir uma possibilidade de reclamação pela atuação do Alisson, mas depois vendo mais vezes o lance, realmente o desvio na barreira matou o Alisson, acho que ele não falhou. Eu só achei que o Alisson está um pouquinho fora de forma, fora de ritmo, o que também é de certa forma natural, ele não jogou praticamente na reta final da temporada por conta de lesão. Eu acho que ele vai ganhar ritmo nos treinos e nos jogos. De qualquer forma, a posição de goleiro me preocupa, porque eu não acho que o Alisson é o mesmo Alisson das últimas duas Copas, ainda é um goleiro de alto nível, mas eu não acho que ele é o mesmo, e me preocupa os goleiros reservas da seleção brasileira. Então o Panamá empatou, continuou jogando de certa forma de igual para igual com o Brasil, teve mais chances, aí o Alisson fez uma boa defesa num chute cruzado do atacante panamenho, e aí perto do final
do primeiro tempo, o Vini Júnior cruzou uma bola, o Casemiro entrou quase na pequena área, cabeceou, fez o 2-1, foi por 1 milímetro, na hora inclusive o árbitro marcou impedimento, mas depois no VAR a gente viu que tinha um pé do zagueiro do Panamá dando condição, e aí o Brasil saiu então para o intervalo ganhando por 2-1. No segundo tempo, o time do Brasil voltou praticamente inteiro mudado, acho que o único titular que permaneceu em campo foi o Léo Pereira, e aí foi uma outra partida. O Brasil jogou muito diferente. O Panamá, ele não mexeu logo de cara, ele mexeu só 2 posições na volta do intervalo. Então era um Brasil reserva contra o Panamá praticamente titular. E aí o jogo foi completamente diferente. Claramente fez diferença o Brasil ter 3 jogadores no meio-campo, né? Eu acho que quando o Ancelotti volta com Fabinho, Danilo Santos e Paquetá, o Brasil tem outra dinâmica. O Brasil jogou muito melhor, um futebol muito mais agradável com 3 homens no meio-campo do que com os 2 tradicionais. E eu acho que isso é uma questão que o Ancelotti talvez tenha que considerar. O Danilo Santos fez uma excelente partida e o Paquetá, na minha opinião, foi o melhor jogador do Brasil no jogo. Ele fez gol, deu assistência e deu um outro ritmo para a seleção. Eu acho que para a próxima partida contra o Egito, que ainda é um amistoso, o Ancelotti deveria testar no time titular 3 atacantes, sacando possivelmente o Luiz Henrique, que não fez uma partida tão boa ontem, e colocando ou o Danilo Santos ou o Paquetá nesse meio para jogar junto com o Casemiro e o Bruno Guimarães. Eu acho que o Brasil funcionaria melhor assim. Eu tenho muito receio em jogo de seleção de você ter pouca gente no meio campo. Os jogos geralmente são ganhos no meio campo. A Argentina do Scaloni, que foi campeã em 2022, povoava o meio campo e controlava o jogo dessa forma. Eu acho muito arriscado. Eu não acho que é impossível de funcionar, mas eu acho muito arriscado você jogar uma Copa do Mundo com 2 homens característicos no meio campo. Eu entendo que o Matheus Cunha não é necessariamente um atacante. Embora ele jogue com a 9, ele não é um centroavante de fato, ele é muito mais um meia. Então, assim, não é que a gente só tem 2 jogadores no meio campo, mas no fim das contas eu acho que a gente precisaria ter mais um atleta de origem da posição ali para povoar esse meio campo e dar uma dinâmica diferente para o time do Brasil. Com esses 3 homens de meio campo, o Brasil criou oportunidades, começou a empilhar oportunidades numa pressão do Igor Thiago no goleiro do Panamá. O goleiro errou o passe, a bola sobrou para o Ryan, ele acertou um belíssimo chute de fora da área, fez o 3-1. Logo na sequência, o próprio Igor Thiago sofreu um pênalti que ele mesmo cobrou, fez o 4-1, e aí depois ainda tivemos um chute de fora da área do Paquetá que desviou, 5-1, e finalmente um golaço do Danilo Santos, passe do Paquetá, e aí ele completou o placar brasileiro fazendo o 6º gol. No final ainda, mais perto do final, o jogador panamenho acertou uma paulada de muito longe e fez um golaço fazendo 6-2. De novo o pessoal queria reclamar do Ederson, mas o cara acertou um belíssimo chute. Eu acho que não tinha muito que o Ederson poderia ter feito nesse chute do jogador do Panamá. 6-2, fatura liquidada, Brasil vai viajar leve. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que discutir, então, é justamente isso. O time do segundo tempo é muito mais agradável de assistir, foi muito mais agradável de assistir do que o time do primeiro tempo. O time do primeiro tempo perdeu o controle do jogo em alguns momentos, o do segundo não. O do segundo controlou o jogo o tempo todo. Eu acho que esse terceiro homem no meio campo faz muita diferença e talvez seja interessante para o Ancelotti considerar essa possibilidade, porque eu acho que vai ficar melhor para o Brasil. Os atacantes brasileiros, eles são atacantes que contribuem muito também na parte defensiva. O Rafinha faz isso, o Matheus Cunha faz isso, mas eu acho que o Ancelotti precisa considerar ter essa opção. Para mim, acho que seria até uma formação melhor. Eu gosto do meio campo um pouquinho mais robusto, acho que ajuda tanto na parte ofensiva quanto defensiva, e acho que essa é a principal dúvida que ficou na minha cabeça e que eu acho que o Ancelotti também tem. Ele até falou um pouquinho disso na coletiva depois do jogo. A outra coisa é, se não virar uma vaga de meio campo, o Luiz Henrique foi muito mal, né? O Luiz Henrique, que geralmente entra bem na seleção, ontem ele foi titular e não foi bem.
Então, não sei se ele está com a vaga garantida no campo, nos 11 titulares do Brasil. Acho que talvez, mesmo que não mude o esquema, talvez o Ancelotti considere uma outra opção aí, de repente um Endrick com o Rafinha jogando na direita e o Matheus Cunha um pouquinho mais recuado, ou o próprio Ryan, enfim, o Martinelli, que é um jogador que o Ancelotti gosta muito. Acho que essa vaga do Luiz Henrique também ainda está em aberto. De qualquer forma, assim, eu acho que o time do primeiro tempo é a formação que o Ancelotti considera ideal, e isso significa que eu acho que na cabeça do Ancelotti o Wesley é o lateral direito titular, ele vai com o Wesley mesmo. Gostei muito do Wesley no primeiro tempo, acho que ele mostrou qualidade tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Tudo bem que era o Panamá, mas eu acho que a gente vai precisar de um lateral direito de origem nessa posição, quando os jogos pedirem de repente um apoio mais pelo lado direito. O Wesley chegou, até tentou cavar um pênalti ali, que na câmera ficou bem besta a tentativa dele, mas gostei do Wesley. Acho que o jogo no primeiro tempo foi muito sólido. O que eu não gostei realmente foi o meio-campo com 2 jogadores, mas boa partida do Vini. O Matheus Cunha achei que ficou um pouco fora de... Não achou muito o lugar dele de jogar, mas isso faz parte, é entrosamento. O Rafinha também achei um pouco sumido, mas no geral achei uma partida sólida do Brasil no primeiro tempo, com alguns momentos ali que deixou escapar um pouquinho o controle do jogo. No segundo tempo, eu acho que o Danilo e o Paquetá deram o cartão de visita deles. Eu acho que eventualmente um desses 2 caras vai acabar virando titular da seleção brasileira. Achei boa partida do Douglas Santos na lateral esquerda. Eu não gosto das opções do Brasil na lateral, mas achei uma boa partida. O ataque todo muito participativo, mas eu queria falar especificamente do Igor Thiago. O Igor Thiago, no debate sobre a convocação, antes do anúncio da convocação, muita gente era contra a convocação do Igor Thiago, e a minha questão com isso é que o debate sobre ele foi pautado por pessoas que assistiram muito pouco do Igor Thiago. Eu mesmo, até esse ano, tinha visto muito pouco. E aí quando começou a ter esse debate, se leva o Pedro, leva o Igor Thiago, leva alguém, eu falei, cara, eu preciso assistir o Igor Thiago. Aí eu assisti uns 6, 7 jogos do Brentford. E o Igor Thiago não é esse centroavante grandalhão, grosseiro, que só pode chutar no gol. Ele não é esse cara. Ele é um jogador que sabe quebrar a linha de passe, ele é um jogador que oferece uma dinâmica, ele sabe dominar a bola, passar a bola, sabe tabelar. Ele também é um jogador forte que pode jogar como parede e etc. Mas ele não é esse cara, e eu acho que ele mostrou isso ontem. Ele deu uma dinâmica completamente diferente, ele pressionou o goleiro, ele sofreu pênalti, ele tabelou. Eu acho que o Igor Thiago é um jogador que, assim, hoje ele oferece muito mais para a seleção do que o Pedro do Flamengo. O Pedro do Flamengo é um exímio finalizador e dentro da área ele é perigosíssimo. Mas nesse esquema que o Brasil joga, não dá para você ter um centroavante que não colabora na marcação. E ele não colabora. A pressão que o Igor Thiago deu no goleiro do Panamá, quando ele erra a bola e aí o Ryan faz o 3º gol, o Pedro não faz isso. O Pedro não faz isso. No Mundial de Clubes do ano passado, o Felipe Luiz colocou o Pedro no banco porque ele sabia que contra um Bayern de Munique da vida não dava para ele jogar com o Pedro e a Arrascaeta, que são jogadores que não ajudam a marcação. Tem um gol do Bayern de Munique no Mundial de Clubes, que você vê a foto quando o Bayern de Munique rouba a bola, tá os 10 jogadores de linha do Bayern de Munique da intermediária para frente do Flamengo. O Pedro ia ficar isolado, assim, não dava para convocar. Enfim, o objetivo nem é falar do Pedro, apenas falar que o Igor Thiago oferece uma coisa que o Pedro não oferece. Se é para ter um finalizador bom para matar os jogos, o Brasil tem o Endrick, sabe? O Endrick tudo bem é baixinho, ele não oferece a bola aérea e tal, mas o Endrick finaliza com as 2 pernas, é um matador nato, e o Igor Thiago é um outro tipo de centroavante. Eu acho que a característica dele vai ser muito importante para esse time, acho que ele vai acabar sendo bastante usado na Copa do Mundo. Enfim, de qualquer forma, achei uma boa exibição da seleção brasileira. De novo, eu sei que é o Panamá, mas se não tivesse ganho por muito, a gente já está muito mais preocupado. Então, assim, pegou um time fraco? Pegou, mas fez o que precisava fazer, meteu 6 gols, deixa um gosto bom na boca da torcida brasileira, a torcida fica um pouco mais esperançosa. O Brasil não é favorito, a gente sabe disso, mas
todas as outras vezes que o Brasil foi campeão do mundo, o Brasil também não era favorito. Em 94 a seleção chegou contestada, em 2002 a gente chegou contestado, o Brasil tinha perdido para Honduras no ciclo para a Copa de 2002. Na Copa de 70 a seleção era contestada, o que é um absurdo quando a gente olha em retrospecto, mas a seleção era contestada. O João Saldanha caiu um pouco antes da Copa. Aliás, se você ainda não viu, assista a série Brasil de 70 na Netflix, que está muito boa. Então, assim, chegar contestado na Copa do Mundo não é nada novo para a seleção brasileira. A própria Argentina não era favorita em 2022 e acabou sendo campeã. Então, de qualquer forma, o amistoso ele aumenta um pouco a esperança do torcedor brasileiro. A Copa vai ser dificílima, se você olhar os cruzamentos possíveis, o Brasil não vai ter jogo fácil depois da fase de grupos, mas é isso, Copa do Mundo você tem que ganhar de quem está na sua frente, e eu acho que o Brasil deu um primeiro passo muito importante. Agora é fazer um bom amistoso contra o Egito, garantir uma vitória para deixar a torcida tranquila, e aí força total, concentração máxima para o jogo contra Marrocos, que é o jogo mais difícil do grupo, e basicamente acredito que o vencedor desse jogo garante a primeira posição do grupo. O Marrocos é uma boa seleção, não é favorita nem nada, mas é uma seleção que o Brasil não pode entrar sem dar a devida atenção, porque os jogadores jogam praticamente todos na Europa e a seleção de Marrocos pode surpreender a seleção brasileira. No mais, acho que o vídeo de hoje termina por aqui. Se você chegou até aqui, vou pedir de novo para você dar like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outros torcedores. Aperta o botão de hype se aparecer essa opção para você. Não deixe de me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Quarta-feira eu volto com mais um vídeo longo. Muitíssimo obrigado pela atenção e até lá!